Bom, pessoal, nós estamos de volta. Hoje nós vamos resolver 26 questões de administração de recursos humanos. Acredito que, tenho certeza que a teoria que a gente viu aqui, mais os exercícios, vai ser um bom material para vocês poderem fazer qualquer prova de administração onde cai a administração de recursos humanos, né? Então, esse material, esses exercícios estão à disposição de vocês no site, junto com a teoria, certo? Vamos começar com a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: conceitualmente, recrutamento é... Bom, nós vimos que recrutamento é a chamada. Muitas agências de recrutamento ou muitas pessoas utilizam a palavra recrutamento no sinônimo de seleção. Só que não é não, pessoal. Dentro do processo de seleção de adicionar pessoas, nós temos o recrutamento, temos a entrevista. Então, recrutamento é atrair, é colocar um ajuste no jornal, é colocar uma placa na parede, é colocar uma faixa, não é isso? Então, isso é recrutamento. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair para a empresa os bons profissionais da concorrência. Pessoal, não é obrigatório que eu tenha que atrair os bons profissionais dos concorrentes. Eu tenho que atrair os bons profissionais do mercado, não necessariamente dos concorrentes. Tá certo? Então a letra A está falsa. Letra B. Um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Perfeito! Ele quer atrair candidatos potencialmente qualificados para trabalharem dentro da empresa. Ele não disse que tinha que ser da concorrência, que tinha que ser de algum lugar específico. Letra B seria a opção correta na primeira questão. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. C. Um processo de contratação de pessoal qualificado e capaz de ocupar qualquer cargo dentro da organização. Aqui está dizendo que é um processo de contratação. Não, pessoal. O processo de contratação, ele é composto por outras etapas. Então, a etapa da entrevista, da seleção, tá certo? Então, a contratação é em relação a tudo. Recrutamento não, é só o processo de atrair o candidato. Contratação é algo mais abrangente, tá bom? Então, letra C está falsa porque ele fala que é um processo de contratação e não, é um processo de atração. Letra D. Um processo utilizado pelas empresas de grande porte para atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Falso. Não é só a empresa de grande porte que utiliza o recrutamento, não. Quantas vezes a gente não vê numa loja pequena que diz assim, precisa-se de vendedor, ou precisa-se de manicure, um cabeleireiro bem pequenininho? Então essa letra D também está falso. Então a opção correta da primeira é a letra B de bola. Questão 40, a segunda questão, que eu estou com outra numeração aqui. Segunda. O planejamento para o recrutamento é composto por fases, que são, vamos lá, número 1, pesquisa interna. Bom, para eu poder fazer um recrutamento, eu tenho que fazer uma pesquisa interna dentro da empresa. Que tipo de pessoa estou precisando? Qual é o cargo? Quais são as habilidades? Qual é o perfil que essa pessoa deve ter? Quais são os requisitos? Essa é a pesquisa interna. O que é que a empresa precisa para poder satisfazer as suas necessidades? Então, a primeira está certo. Está dentro do planejamento para o recrutamento. A segunda fala de pesquisa mista. Isso aqui está falso, ele está querendo confundir você. Porque nós vemos que existe o recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto, que são os dois. A gente viu isso na teoria. E aqui está falando de pesquisa mista. A pesquisa mista não existe. Existe a pesquisa interna, que eu vou ver que tipo de cargo eu preciso, que tipo de pessoas com as habilidades e perfil. E tem a pesquisa externa, que eu vou ver o que é que o mercado me oferece para poder contratar. Então está falsa a segunda. Dentro do planejamento eu tenho que ver a técnica de recrutamento aplicar, claro.
eu tenho que ver se eu vou aplicar no jornal, se eu vou colocar numa revista, na internet, se eu vou contratar uma agência de recrutamento, se eu vou contratar um headhunter, um caça-talentos. Então, eu tenho que estacionar a técnica de recrutamento e aplicar sim. Verdadeira 3. 4, diz que eu tenho que fazer uma pesquisa externa. Com certeza, eu falei agorinha. Tenho que ver o que é que o mercado me oferece. E 5, fala que o teste do conhecimento, não. O teste de conhecimento já está na parte da seleção, na parte de entrevista, onde eu vou fazer um teste sobre o que ele conhece sobre determinado assunto. Não faz parte do recrutamento. Porque lembremos que o recrutamento ele termina quando a pessoa entrega o currículo ou preenche a ficha. Já depois do teste de conhecimento é a etapa posterior ao processo de aplicar pessoas. Então, teste de conhecimento não. Então, o item correto aí é 1, o 3 e o 4, que seria a letra D de dado. Certo? Segunda é a D. Terceira, para o mercado de recursos humanos, um candidato que está desempregado e não se encontra interessado em procurar um emprego é considerado. Vamos lá. Os candidatos nós vimos que a gente pode dividir em 2 categorias. Não é assim? Podemos dividir entre disponível e aplicado. Aquele que está disponível, ele está desempregado. E o que está aplicado está empregado. Nessa situação, temos que os desempregados nós temos o potencial e o real. E também nos aplicados também temos os potenciais e os reais. Qual a diferença? Bom, o potencial é aquele que não está procurando emprego. O real é o que está procurando emprego. Então, o desempregado que não está procurando emprego se chama potencial. Porque pode ser que em alguma situação, se você oferecer um salário que lhe interessa, ele pode aceitar a oferta de emprego. E o disponível real, ele está desempregado e está procurando emprego, tá bom? Então ele quer saber o quê? Para o mercado de recursos humanos, um candidato que está desempregado já é disponível. E não se encontra interessado em procurar um emprego é considerado potencial. Ele não está interessado. Se ele estivesse interessado em procurar emprego, ele seria real. Então ele é disponível, potencial. Que é então a letra A. Não é isso? Da terceira questão. Agora vamos para a quarta questão. São áreas de requisitos na análise dos cargos, exceto. Vamos lá. Na hora de selecionar uma pessoa para um cargo, eu tenho que ver os requisitos mentais? Com certeza. Se a pessoa não tiver os requisitos mentais, não estiver adequado para exercer determinado cargo, ele não vai poder ser contratado, não é isso? Eu tenho que ver os requisitos estéticos? Não, pessoal. Infelizmente, na prática, acontece muito que a pessoa tem que ser magrinha, tem que ser alta, tem que ser baixinha, tem que ser isso, aquilo, outro. Na teoria, não pode. Os requisitos estéticos não devem ser avaliados, não devem ser requisitos na hora de analisar os cargos, tá certo? Então, ele quer aquilo que não é. Da quarta questão, é a letra B de bola, certo? Aí fala aqui também, letra C, fala que dos requisitos físicos. É necessário ter como requisito algum requisito físico na hora de analisar, de selecionar, de contratar uma pessoa? Com certeza. Por exemplo, se você quer ser aeromoça, você tem que ter uma certa altura. Se eu não me equivoco, é 1,65 m, mínimo de altura. E por que isso? Porque você tem que alcançar o maleteiro. Então, com o sapato alto, você tem determinada altura e você consegue alcançar aquela parte que fica em cima, na parte do avião. Se você quer ser policial, você tem que ter preparação física para correr determinado tempo, né? Tudo isso. Então, os requisitos físicos, sim, servem na hora de analisar, na hora de contratar alguém para o cargo. O físico, não o estético. E a letra D fala das condições de trabalho. Também. Existem pessoas que não podem trabalhar sob pressão. Pessoas que não sabem trabalhar baixo grito, que não sabem trabalhar com pressão em cima delas. Então, elas não podem ser contratadas para um cargo que é necessário que ela suporte determinada pressão. Não é isso? Então, ele quer aquilo que é falso, que é a letra B.
A quarta questão, então, é a letra B. E a terceira, qual foi a questão que a gente viu na terceira? Foi a letra A, não é isso? Continuando, então. Quinta. As dimensões essenciais de um cargo criam condições para que o ocupante encontre satisfação intrínseca como resultado do cumprimento da tarefa que realiza. São estas, exceto. Então ele quer saber aquilo que ele vai encontrar satisfação intrínseca dentro dele, como satisfação, motivação para desempenhar o seu cargo. Vamos lá. A variedade. Ele quer aquilo que não é, ele quer aquilo que é extrínseco, que é de fora. A variedade. Bom, você imagina você ficar 8, 10 horas por dia fazendo a mesma atividade durante esse longo período, ou seja, estar pregando um botão, estar martelando um prego, estar fazendo uma bainha. Se você fazendo só essa tarefa todo dia, o dia todo, você se sentiria motivado? De jeito nenhum, não, né, pessoal? O pessoal diz até que é um saco, né? Que a gente não tem paciência para fazer isso, então não seria uma motivação intrínseca se não tivesse. Mas se tivesse uma variedade de tarefas, você se sentiria mais motivado. Que além de você pregar o botão, você vai colar a bainha, ou você vai atender uma pessoa, ao mesmo tempo vai vender. Então você se sente mais importante, não é assim? Então, a variedade é uma motivação intrínseca. Vem de dentro para fora, você se sente melhor. Depois vem a autonomia. Se você não tivesse autonomia, como você se sentiria? Desmotivado, né? Você não pode tomar nenhuma decisão, não pode ter nenhuma iniciativa. Mas se você tivesse poder de decisão, com certeza você se sentiria motivado. Mas essa autonomia faz com que você se sinta motivado. Não vem de fora, vem de dentro. A autonomia quem te dá é uma pessoa de fora. Mas a motivação por você ter autonomia vem de você. Tá certo? Então é uma satisfação intrínseca. Ele está procurando a extrínseca. Identidade com a tarefa. Se você faz o que você gosta, você se sente motivado. É uma satisfação, não é isso? Também é intrínseco. E o reconhecimento, que é a letra D de dado. O reconhecimento vem de fora, olha só. Se alguém reconhece você e diz assim, eita, você é um bom profissional, você é uma excelente pessoa para motivar, com você eu aprendi muito e tudo isso, isso vai dar uma satisfação. Mas essa satisfação seria intrínseca? Não, seria extrínseca, né? Não é isso? Vem de fora. Alguém te motiva, alguém está te dizendo alguma coisa que você vai se sentir mais satisfeito com o seu trabalho. Então é justamente isso que ele quer, a satisfação extrínseca, que nesse caso aqui seria o reconhecimento, letra D de dado. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha simples, mas se você não parar para pensar, você não vai conseguir fazer com tanta tranquilidade, tá certo? Vamos para a sexta questão. Sobre a responsabilidade da avaliação, é correto afirmar a responsabilidade da avaliação. Quem deve fazer a avaliação dos funcionários, tá certo? Vamos lá. Letra A. Que em todas as organizações, a avaliação de desempenho é atribuída a uma comissão de avaliação. Cuidado com essas questões que falam que em todas as empresas, que em todas as instituições, isso não existe na administração, pessoal. Na administração pública ainda vai, porque eles têm que seguir o princípio da legalidade, né? Tem que fazer tudo aquilo que a lei permite. Já na empresa privada, que é o nosso foco aqui, mesmo que você esteja fazendo concurso público, mas está caindo questões, porque o governo quer utilizar conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos da empresa privada para aplicar nas suas instituições, não tem regra não. Quem tem que fazer a avaliação é uma comissão? Não. Se for uma empresa pequena tem 4 funcionários, então supervisor, o dono, com 3 vendedores. Com quem é que vai fazer a avaliação? Que comissão? Formada por quem? Então não tem esse negócio de que sempre que é necessário, todas as vezes, uma comissão. Não existe regra, tá certo? A administração não é receita de bolo. Então essa letra A diz que em todas as organizações a avaliação de desempenho é atribuída a uma comissão de avaliação. Isso é falsa, tá bom? Letra B. Que o supervisor direto, somente em casos excepcionais, pode avaliar o empregado. Isso também é falso, pessoal. O supervisor, ele vai garantir que os objetivos que foram estabelecidos sejam cumpridos pelos seus subordinados. Então, ele tem que manter um constante controle
para o alcance desses objetivos. Então, não é somente em casos excepcionais. Ele tem que fazer constantemente uma avaliação, um controle. Então, se a letra B está falsa também. Letra C. A autoavaliação e a responsabilidade por seu desempenho acontece pelo próprio empregado nas organizações mais democráticas. Verdade. Hoje em dia se está utilizando muito o que é a autoavaliação. A pessoa saber que é necessário ele ser um bom profissional e ele se autoavaliar. Será que eu estou trabalhando corretamente? Será que eu estou dando tudo de mim? Eu estou alcançando os objetivos que foram estabelecidos? Para ver um pouco sobre a consciência da pessoa, para que ela se torne mais responsável. Hoje em dia, nas organizações mais democráticas, é a mais utilizada. Então, a letra C é a letra correta da sexta questão. Letra C. A letra D, fala aqui. É norma da administração de recursos humanos a avaliação ser realizada coletivamente pela equipe do setor. Pessoal, a administração não é norma. O que ela faz é te mostrar ferramentas, ela abre a sua visão, ela te mostra ferramentas que vão facilitar o alcance dos objetivos. Mas normas não, tá bom? Então a letra D também está falso. Então continuamos daqui a pouco.